Fala pessoal, tudo bem? Mestre do Consórcio aqui. Hoje, no nosso quadro Aula de Consórcio, nós vamos falar sobre o conceito estrutural. Então o tema de hoje é: o que é consórcio? Então, pois bem, vamos lá, o que é consórcio? As pessoas às vezes ficam me questionando, cara, mas o que é o consórcio? Elas têm uma ideia, né? Mas o consórcio ele tem um conceito humano, social, onde as pessoas elas se reúnem em torno de um objetivo. É um conceito de economia compartilhada. O consórcio, muita gente não sabe, mas ele é uma invenção brasileira. Basicamente, quando as pessoas usam o sistema de economia compartilhada, muitas vezes é porque aquilo que elas almejam está com um valor muito alto, ou está inacessível, ou está acessível, mas poderia ser mais barato. Quer ver um exemplo? O Uber, por exemplo. As pessoas se reuniram em torno de uma plataforma digital, as pessoas que querem ser transportados e as pessoas que querem trabalhar transportando pessoas. Então você acabou fazendo o quê? Com uma economia compartilhada, as pessoas compartilhando os seus interesses, a gente conseguiu reduzir o preço da passagem. Provavelmente você deve lembrar como era caro aí mais ou menos, sei lá, uns 10 anos atrás, como era caro andar de táxi, por exemplo, né? Ou seja, ou você ia de transporte coletivo ou você gastava muito dinheiro com táxi. Hoje não. Hoje a gente tem a possibilidade de andar de Uber e pagar um valor barato para poder andar de uso exclusivo no carro. Inclusive tem o conceito do próprio Uber, que também é compartilhado, para poder fazer com que a passagem fique ainda mais barata se as pessoas estiverem indo ali para destinos parecidos. O aplicativo já faz essa inteligência para poder levar as pessoas e baratear o preço para elas. Ou seja, até aquilo que já é um sistema compartilhado, você ainda pode compartilhar ele ainda mais para ficar mais barato. Assim aconteceu também com o Airbnb, né? Pessoas se reuniram em torno de uma plataforma digital para poder emprestarem as suas casas para outras pessoas se hospedarem lá. É a maior rede hoteleira do mundo e não tem nenhum hotel. Então, assim, as pessoas abriram a porta das suas casas para ganhar um recurso, ou seja, os dois interesses. As pessoas estão querendo ganhar dinheiro com um espaço da casa que está obsoleto, né? E outras pessoas querem se hospedar pagando um valor menor. E aí você tem economia compartilhada e automaticamente você tem a redução dos preços. E muito engraçado que Uber e Airbnb surgiram no meio, logo depois da crise, né? Da crise de 2008, e eles acharam que não iria virar, não ia vingar, não ia dar certo abrir as pessoas abrirem a porta das suas casas para poder receber outras pessoas, por exemplo. E na verdade eles viram que não, que as pessoas estavam sim dispostas a fazer isso, e esse aplicativo ele tem, né, essa inteligência para poder fazer isso. E o consórcio? Por que existe, então, um sistema de economia compartilhada aqui no Brasil que nós demos o nome de consórcio? Basicamente porque o Brasil ele pratica uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, quando você tem um dinheiro muito caro e a disponibilidade de crédito ela é restrita aqui no nosso país, né? Melhorou muito nas últimas 2 décadas para cá, mas mesmo assim ainda há muitas restrições, como por exemplo, você vai pedir um dinheiro no banco, o banco ele analisa hoje em dia aquilo que chamam de score, como que está o seu score no mercado. Se você tiver restrição no nome, não é liberado dinheiro para você. Se você, ainda que não tenha restrição no nome, mas dentro do mercado, você talvez não está pagando as suas contas em dia, enfim, tem uma série de critérios sistêmicos ali para poder calcular o teu score. Se o score for baixo, ainda que você não tenha restrição, não vai ser aprovado. E se for aprovado,
né? A gente sabe que a taxa de juros no Brasil, como eu disse, ela é muito alta, não é? Então, não libera o dinheiro para todo mundo e quando libera, você tem uma taxa de juros muito alta. Então, o que foi feito? Pessoas se reúnem, ok? Em torno de um mesmo objetivo. Isso é consórcio. Então, é um grupo de pessoas, todas elas colocando dinheiro todos os meses, contribuindo para alcançar um bem comum, que pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser um serviço, né? Seja ele uma cirurgia plástica ou uma viagem, pode ser maquinários para sua empresa, pode ser barco, enfim, tem uma série de possibilidades para você fazer com o consórcio. Mas o consórcio, o que ele vende? Ele vende um dinheiro mais barato. Economia compartilhada, as pessoas se reuniram ali para fazer o quê? Baratear o preço do dinheiro no país onde tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Se eu tenho essa possibilidade de adquirir através do consórcio, eu preciso saber quais são essas etapas para que então eu possa identificar como que o consórcio ele pode me ajudar. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Como que o consórcio ele pode me ajudar? Por que existem tantas pessoas utilizando o consórcio? Por que existem tantas pessoas aqui no nosso país? A gente tem hoje mais de 10 milhões de consorciados. Por que as pessoas investem tanto em consórcio? E por que às vezes falta tanta informação sobre uma ferramenta que é tão importante, que já está no nosso país há tantos anos e muitas vezes as pessoas não sabem como utilizar e os meus clientes, eles estão, obviamente, utilizando o consórcio e têm alcançado os seus objetivos, seja comprar um carro, seja comprar uma casa, ou seja também fazer um investimento. Eu tenho vídeos que falam sobre isso aqui, como clientes têm tido altos ganhos investindo em consórcio, ok? Então, pois bem, grupo de pessoas, todas elas colocando dinheiro no mesmo objetivo para alcançar esse bem comum. O consórcio, ele é dividido em 3 etapas, ok? A primeira etapa do consórcio é a contratação. Então você precisa escolher bem a administradora, qual ela que você vai contratar o seu consórcio. Você precisa escolher o seu crédito, você precisa escolher dentro ali das possibilidades, os prazos que você tem para você poder adequar a parcela dentro do crédito que você quer. Então, para isso, para você contratar, você precisa ter um consultor, precisa ter um especialista que ele vai sentar com você e vai ver a sua necessidade de acordo com aquilo que ele tem para oferecer. Então, a contratação é um pilar muito importante, né? Porque se você também fizer a contratação, ainda que seja com uma boa administradora, com um bom consultor, numa parcela que cabe no seu bolso e assim por diante, mas você não tiver a consultoria na contratação para chegar no seu objetivo final, você pode contratar, mas depois não utilizar o recurso da forma como você queria. Então a primeira etapa é a contratação. A segunda etapa é a contemplação. Então eu vou trabalhar a minha contemplação, que ela pode sair como? Ela pode sair por sorteios ou ela pode sair por lance. O sorteio é via Loteria Federal. Saiu o número na Loteria Federal, esse número é usado como referência, a maioria das administradoras usam esse número apenas como referência para saber qual é a cota que está contemplada. Então é sorteio e lances, ok? Os que dão os maiores lances, eles estão contemplados e podem ter mais de uma contemplação por lance dentro do mesmo grupo, ok? A terceira etapa é a utilização do recurso, ou seja, eu pegar, depois de ter contratado, depois de ter sido contemplado no consórcio, eu vou utilizar esse recurso. Preciso avisar onde que eu vou utilizar. Se eu comprei um consórcio de imóvel, eu só posso utilizar ele para comprar um imóvel. E aí eu pego esse recurso, eu aviso a administradora, lá tem o dinheiro disponível para mim,
né? Alguns usam o termo de carta de crédito. E aí eu falo, olha, eu quero aquele imóvel, aquele apartamento, aquela casa e tal. A administradora vai lá, vai pagar esse recurso e aí o imóvel fica alienado, fica no seu nome e alienado como garantia para a administradora. O que é importante a gente saber em cada uma das etapas? A contratação, como eu disse, ela precisa estar alinhada com o seu objetivo de utilização. Muitas vezes as pessoas acabam apenas pensando no aspecto financeiro. E o aspecto financeiro ele é importante e ele sempre vai ser importante. Porém, a gente precisa ter consciência de que o aspecto financeiro ele é um dos pontos, porque depois eu preciso de alguma maneira utilizar esse dinheiro. Então, na partida, eu preciso saber, por exemplo, o consórcio, falar de consórcio de imóvel. Você pode comprar um imóvel, ok? Novo, usado, terreno, em qualquer lugar do Brasil, né? Você pode construir, ou seja, você não vai só utilizar para comprar o terreno, mas você também pode comprar o terreno e construir em cima desse terreno. E aí, quando você pega, por exemplo, esse ponto de construção, a construção, algumas administradoras liberam o dinheiro integralmente para você poder utilizar tudo de uma vez, desde que você tenha outras garantias. Então, por exemplo, se você fez um consórcio para construção e você ainda não tem o terreno quitado, você precisa, em algumas administradoras, alguns bancos, você precisa ter o valor do terreno. O terreno é uma parte da garantia e você precisa ter uma garantia à parte. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, vai aparecer na tela. Suponhamos que você tenha um terreno seu já quitado no valor de 150 mil e você tenha uma carta de crédito contemplada para fazer a construção no valor de 300 mil reais. O seu terreno só cobre metade da garantia. Algumas administradoras, você precisa ter o quê? Um outro imóvel do mesmo valor de 150 mil, na verdade até maior, porque tem que cobrir o saldo devedor. Você tem que ter o valor total da garantia para você conseguir utilizar esse recurso. E aí você fala, poxa, mas se é o meu primeiro imóvel, né, que eu estou ali comprando o terreno e depois eu estou fazendo a construção, como que eu posso então ter um outro imóvel para poder utilizar ele de garantia? E se a pessoa não tiver? E às vezes ela não pergunta isso na contratação. E aí na contratação, ela contratou o consórcio, comprou, ela tinha o terreno, e aí na hora de utilizar o recurso, ela não consegue utilizar tudo. Então é muito importante na contratação nós sabermos exatamente qual é o fim que nós vamos fazer com esse consórcio e também se a administradora a qual eu escolhi, como que ela procede no momento da utilização do dinheiro, ok? Algumas outras administradoras, elas fazem o quê? Se você tem o valor de 150 mil no seu terreno como garantia, ela já libera para você o dinheiro, por exemplo, 100 mil reais inicialmente para você fazer a primeira etapa da obra. Se for em 3 etapas, ela vai te liberar os 100 mil, aí você utiliza o dinheiro e ela faz uma medição. Depois que ela fez a medição, ela te entrega o dinheiro novamente e aí depois ela mede de novo e assim sucessivamente. Esse é o melhor dos mundos, esse é o melhor caminho para você fazer, ou seja, você já tem o terreno e ela vai liberar para você em etapas. E se eu não tivesse o terreno e quisesse comprar o terreno e ainda fazer a construção, eu posso fazer isso? Se comprar com a administradora certa, sim, você pode. Como funciona? Você compra a administradora, se você tem lá, por exemplo, 450 mil e o terreno custa 150, nesse mesmo exemplo, ela vai comprar o terreno para você. Então, tirou do bolo dos 450 mil, sobrou 300. Dos 300 que sobrou, está o saldo lá para você. Você coloca do seu bolso a primeira etapa da obra, ela te reembolsa. Você coloca, ela te reembolsa, coloca, ela te reembolsa e assim sucessivamente.
Ou seja, eu posso, ainda que eu não tenha o terreno, comprar o terreno com a carta de consórcio. Eu estou usando esse exemplo para a gente poder ter essa clareza de que se na contratação eu não souber exatamente como que a empresa procede na utilização do dinheiro, eu posso acabar tendo problema, ok? Segunda coisa, a contemplação. Se eu também não tiver alguma previsibilidade de quanto de lance eu preciso, caso eu queira utilizar esse dinheiro, queira contemplar essa cota rápido, eu vou acabar comprando o consórcio, pagando algumas parcelas, me desanimando com o investimento e aí depois parando no meio do caminho, que é uma coisa que acontece muito. Muita gente faz o consórcio e depois deixa de pagar o consórcio porque não teve uma instrução correta no momento da contemplação da sua cota. Então, o que eu sugiro para você no momento de você contratar um consórcio? Você tem que pedir para o consultor o histórico de lances, ok? O histórico de lances ele é muito importante para você saber como que você procede no consórcio, ok? Eu vou colocar aqui na tela um histórico de lances para você ver. Esse histórico de lance ele está sendo mostrado aqui, essa quantidade, esses valores aqui que você vê aqui, por exemplo, 152, 155, 157 parcelas, esses valores que estão aparecendo aqui, eles estão, como eu disse, em parcelas. Então precisa ser feito o cálculo de quanto que você precisa em dinheiro para você poder fazer a oferta. Porém, esse histórico de lance ele tem que ser aberto, tem que ser claro, tem que ser explícito. Então, se eu tenho uma previsibilidade de qual é o bom lance para eu contemplar, eu posso já na contratação, caso essa seja a minha intenção, saber qual é o bom lance para que eu seja contemplado, ok? E a utilização do recurso, é importante que você pergunte na administradora como que ela procede, qual é o procedimento para sua finalidade, como eu dei o exemplo aqui da construção. Por que o consórcio ele é tão procurado pelos brasileiros? Porque boa parte das pessoas entendem que o consórcio ele é uma alternativa para as pessoas que não conseguem o crédito no banco. Isso está errado? Não, não está. Realmente, muita gente vem atrás do consórcio porque não conseguiu uma liberação do dinheiro no banco. Só que daí, quando ela chega aqui, ela descobre como funciona o consórcio, ela vê que o consórcio ele é muito melhor do que se a pessoa fizesse um financiamento. Como que o consórcio ele é calculado? Muito simples, vai aparecer aqui na tela para você. O consórcio ele é crédito mais taxa de administração dividido pelo prazo. Eu chego no meu valor de parcela. Então, um exemplo, um crédito de 300 mil com uma taxa de 24% vai dar 72 mil de taxa. Então, crédito mais taxa dá 372 mil. Se nós fizermos 372 mil dividido por 240, você chega no valor, 240 seria o prazo, você chega no seu valor de parcela, que é quanto? R$ 1.550. Dessa maneira, você não cai em nenhuma pegadinha, que falam que aqui a taxa aqui, eu já vi pessoas falando que a taxa era assim, a taxa de administração era 5%. E quando você vai fazer a conta, não é esse valor de taxa de administração, não é? Uma taxa de administração justa, ao meu ponto de vista e o que eu vejo aqui no mercado, é uma taxa que seja de 0,1% ao mês. Como que eu faço esse cálculo? Por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, se a taxa for de 24% e você fizer 24 dividido
pelo prazo, que é 240, vai dar quanto? 0,1%. Essa é a taxa mensal que nós temos. Então, o consórcio, ele é apenas isso. Crédito, mais taxa, dividido pelo prazo, eu cheguei no valor da parcela. Porém, o consórcio ele também pode ser utilizado para pessoas que têm o crédito no banco, mas ela acaba, como eu disse, fazendo a conta e ela olha e fala assim, cara, mas é mais barato eu pagar o consórcio, para quem quer comprar um imóvel, pagar o consórcio e pagar um aluguel do que eu entrar em um financiamento. Quer ver um exemplo? Se você faz um consórcio de 300 mil, como eu disse, e vai pagar uma parcela de R$ 1.550 e mais um aluguel de R$ 1.200 nesse imóvel de 300 mil, você pagaria de parcela de consórcio mais o aluguel R$ 2.750. Se você fosse financiar esses 300 mil, o valor ficaria muito maior do que esses 2.750, com um prazo muito maior também. Então é mais barato eu pagar o aluguel e pagar o consórcio do que necessariamente eu entrar em um financiamento. O financiamento de 300 mil em 240 meses, com uma taxa anual de 9%, a parcela fica R$ 3.615. Se você pagar o aluguel e o consórcio, como eu disse, R$ 2.750. E você não vai ser o último a ser contemplado, provavelmente. Você vai ser contemplado antes. Se você for contemplado na metade do caminho, se você for contemplado aqui em coloquei aqui, ó, no prazo 112, você vai ter pago vamos arredondar aqui, 115 parcelas. Você vai ter gasto de aluguel e consórcio R$ 217 mil. Se você fosse o último a ser contemplado, você gastaria 409 de aluguel e consórcio. No financiamento, você gastaria 609 mil. Esse valor ele ficou assim porque a gente tem uma condição que você paga uma parcela reduzida até você ser contemplado. Então, uma parcela, em vez de 1.550, tem algumas administradoras que você pode pagar uma parcela reduzida até a contemplação, principalmente para quem paga aluguel. Isso é uma forma muito boa de você conseguir pagar menos até o momento de você ser contemplado. Aí você não tem mais o aluguel para pagar e aí você só paga a parcela do seu consórcio. Então veja bem, se o mercado ele está comprando uma cota de consórcio, se o banco está vendendo um financiamento, melhor dizendo, por 9% ao ano, e o consorciado está pagando, se for 0,1 ao mês, 1,2 ao ano, você concorda que essa diferença de quanto ele pagou de taxa de administração e o quanto que vale esse dinheiro no mercado é uma diferença muito grande? E tem muita gente fazendo consórcio porque entendeu isso e está vendendo essa cota com lucro no mercado, ok? Eu vou deixar nesse vídeo aqui um link aqui abaixo, ok? Para você entrar em contato com alguém do meu time pelo WhatsApp. Se você tiver interesse de como faz para você fazer um investimento em consórcio e você conseguir ter lucro, alta rentabilidade, você clica aqui no link que eu vou deixar. Você que está vendo no YouTube ou mesmo aqui no Instagram, você me chama no direct ou aqui no Facebook ou no Facebook também, que você vai poder falar com alguém do meu time e eu vou te dar o passo a passo para fazer com que você tenha lucro vendendo cota de consórcio no mercado. Então, o consórcio, por ser um sistema de economia compartilhada que reduz o preço do dinheiro no Brasil, que tem essa taxa de juros muito alta, ele pode ser utilizado para muitas finalidades. Vou colocar aqui na tela também algumas finalidades que você pode fazer com o consórcio. A primeira, você pode comprar um bem. Como eu disse, imóvel, carro, barco, maquinário, serviços, você pode comprar um bem.
Segunda coisa, você pode fazer uma aposentadoria imobiliária. Você pode, contemplando cotas, comprando imóveis e colocando esses imóveis para alugar, e o valor do aluguel termina de pagar esses imóveis para você. Você pode usar o consórcio como sistema de previdência. Você faz a cota de consórcio, quando contemplar a cota, você não usa a cota. E aí ela vai ficar rendendo sobre o todo. Todo mês, quando você paga a parcela, ela rende sobre o todo. Porque se você contratou 200 mil e pagou 50 mil até ser contemplado, ela vai para uma aplicação, depois de contemplado, e vai render sobre os 200 mil. Então, pode sim ser utilizado como previdência. Vou fazer um vídeo exclusivo só mostrando sobre isso aqui no nosso canal. Beleza? Terceira coisa que você pode fazer com o consórcio. Você pode quitar saldo devedor de imóvel na planta. Se você comprou imóvel na planta, chegar na chave, você precisa pagar aquele valor. Se tem uma cota já contemplada, você vai lá e quita esse valor. Você pode comprar placas fotovoltaicas, é uma tendência agora e você pode fazer isso, ok? Pode comprar imóvel no exterior. Com consórcio também é possível fazer isso nos dias de hoje. Você deixa uma garantia no Brasil e você pode utilizar esse dinheiro para comprar um imóvel no exterior. Você pode, como eu disse aqui, vender a cota de consórcio com lucro no mercado. O mercado quer comprar uma cota com lucro. O mercado quer comprar essa cota porque é um dinheiro muito mais barato do que você tomar o dinheiro no banco. Então, vender a cota com lucro, ok? Você pode, muita gente não sabe, mas você pode utilizar o consórcio como capital de giro. Nossa, mas como isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Saiu uma reportagem na Exame, vai aparecer aqui na tela essa reportagem, que clientes e empresas estavam utilizando o consórcio para alavancar os seus negócios. Você faz a cota de consórcio, aliena no seu imóvel como garantia e você tem um dinheiro muito mais barato, com um perfil de dívida muito mais alongado. Isso ninguém te conta, e isso é só aqui no Mestre do Consórcio, porque a gente esmiuça realmente. Eu vou também fazer um vídeo explicando como isso é possível, usar o consórcio como capital de giro, mas acredite em mim, é 100% legal e totalmente possível você utilizar o consórcio como capital de giro. Você pode também utilizar o consórcio para construção. Você pode construir o seu imóvel. Você pode reformar o seu imóvel. Você pode fazer todas essas coisas que eu disse aqui com o mesmo investimento. Se eu pudesse resumir o consórcio em uma palavra, eu falaria versatilidade. O consórcio, na minha opinião, ele é o investimento mais versátil que existe, que com a mesma cota de consórcio, eu contrato ela, contratei uma cota, mas depois de contemplada, eu posso utilizar essa cota da maneira que eu quiser, da maneira que eu achar melhor, ainda que eu contratei ela por um propósito. Se na contemplação eu optar em vender ela no mercado, porque o mercado está me pagando um lucro muito alto, não tem problema, eu posso fazer isso. Você não ficar preso como em outros investimentos, que você fez o investimento com aquele propósito e você não pode mudar. Não, no consórcio a cota é sua, você escolhe o que você quer fazer, ok? Pessoal, essa foi a aula que a gente preparou hoje sobre o consórcio, sobre o conceito. Espero que tenha ficado claro o que é um sistema de economia compartilhada, por que o consórcio ele existe e por que ele é uma invenção brasileira, porque aqui nós conseguimos com o consórcio baratear o preço do dinheiro e aí nós temos possibilidades ou de comprarmos ativos imóveis para poder gerar renda e vai pagar o valor da parcela do meu consórcio e o imóvel vai terminar de se pagar, ou eu posso comprar os bens com um valor muito mais barato do que o banco ele me fornece, ou vender esse dinheiro no mercado. Muita gente pergunta se o consórcio ele é seguro. Eu quero encerrar esse vídeo falando sobre isso. O consórcio ele é 100% seguro. Existe uma lei dos consórcios, que é a Lei 11.795,
de 2008, que ela foi sancionada em 2009, onde ela garante que o dinheiro dos consorciados, chamado de fundo comum, ele fica numa conta no Banco Central e a administradora ela fica apenas com a taxa de administração. Quando eu falo administradora, pode ser tanto uma empresa que só faz isso, ou pode ser um banco. Na verdade, quando você compra o consórcio de um banco, você não compra do banco X, propaganda aqui sem querer, mas você não compra o consórcio do Banco Bradesco. Você compra o consórcio do Bradesco Consórcio, é outro CNPJ, outra empresa, na qual ela vai comercializar as cotas de consórcio, seguindo as normativas da mesma lei que serve para todas as empresas. Ele compra esse consórcio do Bradesco Consórcios, como eu disse. Então, é importante nós sabermos que ainda que eu compre de um grande banco ou eu compre de uma empresa pequena, a minha segurança, eu não compro o risco empresa. A minha segurança ela é 100% porque eu estou pautado na lei dos consórcios. Todas essas empresas precisam trabalhar segundo as normativas da lei dos consórcios. É muito importante para a gente saber como o consórcio ele já está um produto tão maduro no nosso país e você não tem mais aquele risco de investir na empresa e aí a empresa quebrou e eu fiquei sem o meu dinheiro. Consórcio não é pirâmide financeira, ok? Consórcio é um produto financeiro regulamentado pelo Banco Central, onde tem uma lei que determina todas as normativas dessa operação, tá certo? Então, consórcio é seguro? Sim. Divulgue esse vídeo para as pessoas, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, explique para as pessoas, olha, assista esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai te explicar detalhadamente como faz para você entender o que é o consórcio, como que é o conceito efetivo do consórcio, quais são as possibilidades de utilização e quebrar muitos paradigmas de muitas pessoas que têm preconceito com consórcio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula de consórcio com esse tema, o que é o consórcio. Eu fico por aqui, como eu disse, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu espero que você possa receber ainda mais conteúdo aqui de qualidade e eu fico por aqui até o próximo vídeo, até a próxima aula. Mestre do Consórcio, valeu, um abraço, tchau, tchau.